conectado conosco, presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, a SIC, Ângelo Fontana. Obrigado por nos atender aí em pleno feriado de Natal. Um Feliz Natal a ti. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente, um Feliz Natal a todos. E estamos aí trabalhando, né? Como o Acorda Rio Grande aí não para, nós também não paramos, né? É isso, a gente sempre fala por aqui que notícia não tem feriado. Então a gente está sempre aqui para trazer as informações. E a SIC divulgou, Ângelo, um balanço aí desse ano de 2024, um ano muito desafiador. O que a gente pode falar aí de destaque do que foi esse ano que passou? Bom, a SIC veio enfrentando no ano de 2023 as duas cheias, principalmente a de setembro e novembro, e entramos dentro de um ano com muito desafio, e qual a nossa surpresa, em final de abril, início de maio, veio a grande enchente que balançou não só o Vale do Taquari, com muito estrago, mas também o Rio Grande do Sul, né? Nas duas cheias primeiro, nós tivemos atingido o Vale do Taquari em setembro, depois nós tivemos em novembro o Vale do Taquari e o Vale do Caí, mais atingidos, e em maio nós tivemos já 8 regiões diferentes do estado, causando um descompasso, uma preocupação muito grande e um transtorno muito grande na vida das pessoas, das empresas, da economia, enfim, para todos, né? Mas a gente foi preenchendo espaços e como a gente falou há pouco, né? Notícia e trabalho nunca falta, é só a gente saber encarar e procurar ele, né? A SIC, então, se envolveu em ajudar a captar recursos via campanha para auxílio, né? Naquele primeiro momento, atender as vítimas, né? As famílias vítimas das cheias, e outras campanhas que vieram através de uma iniciativa valorizando as nossas 19 entidades associadas. Para quem não sabe, a SIC tem sob o guarda-chuva dela 19 ACIs e CDLs. E a gente trabalha na SIC em função delas, né? Em função do associativismo voluntário, e a gente, então, procurou, junto com os associados, com a nossa diretoria, buscar meios e preencher lacunas para nós atender as demandas mais urgentes da região. Uma delas era, então, essa dificuldade de a gente acomodar as pessoas, salvar as pessoas, dar sustento, manter os empregos. A outra, que ainda é, diria hoje, a mais importante, hoje, para o início de 2025, que é a mobilidade e a infraestrutura do Vale, que continua ainda muito abalado, e ela, de uma forma ou de outra, seja ajudando as pessoas ou reconstruindo o nosso vale, ela atrapalha demais, ela encarece os transportes, ela dificulta o ir e vir das pessoas, da saúde, da educação, enfim. Dividimos, então, dentro da SIC, das diretorias, dividimos setores para poder ir atendendo essas demandas. Como nossa estrutura ela não é muito grande, a gente, então, capilarizou, junto com os associados e a direção, uma linha de trabalho que abrangesse todo esse movimento, né, de realocar as pessoas, de trabalhar a mobilidade, e um tema também que nasceu muito forte, a gente começou a ter, com as 3 cheias, a percepção de um êxodo, de uma insegurança, de uma intranquilidade das famílias e as pessoas, os trabalhadores, ficarem morando no Vale. E isso bateu um sineta muito forte em todo, não só nas entidades, mas também no poder público, né, de que nós tínhamos que trabalhar alguma coisa. E esse tema hoje é fruto das metas da SIC, né, e é meta do Estado também, não só da SIC, mas a gente também participa. A SIC tem, como ela tem o guarda-chuva dela,
19 ACIs e CDL, nós também participamos como associados da Federação, com cargo, nós temos uma vice-presidência, que agora quem está assumindo é o Ivandro Rosa, né, colega que me antecedeu na presidência da SIC, e a gente também tem um posto de vice-presidente regional, com 2 diretorias na Fiergs e Ciergs. Então, a gente acompanha os movimentos das entidades, busca, junto com as nossas entidades maior, o apoio junto ao governo federal e estadual para poder, digamos, ir trabalhando essas demandas que a gente tem procurado apoiar. Nesse ano, então, entre as conquistas que se teve, a SIC conseguiu mobilizar um grande volume de recursos através da nossa capilaridade, da nossa credibilidade, do nosso trabalho, para poder fazer várias obras, entre elas, agora, as obras das 10 pontes, que vão suprir, são 10 pontes que estão sendo instaladas em estradas vicinais de 10 municípios da região alta e região baixa do Vale, 5 na região baixa e 5 na região alta. Toda a captação que a gente fez, em torno de 6 milhões e meio, a gente está fazendo entrega, ou seja, a SIC não se apropria dos valores e a SIC está investindo isso dentro das nossas comunidades para poder fazer o nosso papel como entidade associativista de fazer aquilo que muitas vezes os governos têm dificuldade de fazer. E estamos, graças a Deus, com muito sucesso, atingindo essas metas de 2024 e vamos agora encarar as de 2025 em cima de um planejamento e de uma lógica que atenda às necessidades da região. Bom, Fontana, nesse tema pontes, você citou 10, nós temos as 2 principais que têm problemas atualmente, que é a ponte da BR-386 sobre o Rio Taquari, que está em apenas uma das pistas da ponte liberada e por isso causa congestionamentos e muitos transtornos e dificulta o escoamento da produção, mas tem também a própria questão, e que aí é muito grave, que é a ponte da ERS 130, em que o prazo era para dezembro, agora foi prorrogado para 29 de março. Você acredita que será possível a entrega dessa ponte nesse novo prazo estabelecido de 29 de março? Bom, o papel das entidades é ouvir e cobrar. Nós tivemos, antes do episódio da mudança do prazo da entrega, nós mobilizamos as entidades. Vale ressaltar que o Vale do Taquari precisa ter união, tanto o poder público como o poder, as entidades precisam trabalhar num compasso único. Nós temos que ter metas e objetivos em comum para poder buscar suprir as necessidades. Nós temos que voltar a ter um vale unido para buscar nossos objetivos de atender as demandas. Esse é o primeiro ponto. Então, baseado nesse pilar da união, ou seja, não tem... Se a ponte de Lajeado Estrela ela passa ali, ela não prejudica só Lajeado Estrela, ela prejudica grande parcela do Rio Grande do Sul, em função do deslocamento e da área da região da produção, né? Região da produção de grãos, como também Encantado, como Arvorezinha, como Ilópolis, todos dependem da ponte, seja de Arroio do Meio e Lajeado, seja de Estrela. Então, esse é um objetivo em comum. O que a gente fez? Foi ao encontro do governo estadual, nos reunimos através do vice-governador, Gabriel Souza, com os secretários envolvidos, tanto na área de turismo, como na área de desenvolvimento, como na área do DAER, das obras, né, da EGR, e ouvimos eles nos apresentando as ideias. Na ocasião, nós não tínhamos o governo não tinha nem licitado ainda a obra das cabeceiras da ponte de Arroio do Meio e Lajeado. E isso nos levou a bater um chamamento
de que a entrega para o Natal não aconteceria. E agora nós demos a oportunidade, através da provocação de empresários, das entidades, para o governo do Estado, de estabelecer um novo prazo. Mas, como diz o colega empresário Luquezzi, não venham mais mentir para nós. E nós estamos na ponta da caneta, em cima, obedecendo e cobrando prazos. Mas não nos limitamos só a trabalhar a ponte de Lajeado e Rio do Meio. Nós também nos limitamos a apresentar ao governo as demandas de outras rodovias importantes, porque o Vale não pode mais ficar dependente só de um meio, de uma estrada, de uma ponte para fazer sua locomoção. Então, abrimos também o espaço e o governo nos informou que até metade de janeiro fará a licitação para o recapeamento da ERS 129, trecho Estrela Colinas, e o asfaltamento de Colinas a Rocaçales. Essa é uma rodovia, a ERS 129. E a outra é a ERS 332, que atende o trecho de Encantada Soledade, que está em precárias condições, estão fazendo uma operação tapa-buraco, né? E ela vai ser também toda recapeada. Quanto à BR-386, que aí é uma concessão, nós temos uma representatividade importante, que além dos prefeitos, a SIC tem 2 cadeiras como membros da comissão tripartite. Uma é ocupada por mim, como representante da Federação, e outra pelo Ivandro Rosa, representando a SIC Vale Taquari. Ou seja, nós temos assento para poder discutir com as questões sobre a concessão da BR-386. E um dos focos regionais, né, que não envolve só o término das obras desse trecho, que não é só a ponte, né? Vamos dizer que de Estrela até Marques de Souza, nós estamos com muitas obras acontecendo, e infelizmente a CCR teve um problema sério com uma anterior empresa que fazia obras para elas, quebrou, né? E deixou todo esse caos para nós, com exceção da ponte, que foi o problema das cheias. Então, nós também aí temos a meta de, juntos, trabalhar com o poder público e as entidades para nós desenvolver um projeto de um anel viário, para nós ter uma outra alternativa para desafogar o trânsito, né, entre Lajeado e Estrela, e uma segunda ou terceira ponte. Então, são metas ambiciosas, mas nós temos que ter elas no radar, né, e trabalhar, como eu disse, não é um prefeito que vai pedir, não é uma entidade que vai pedir, é o conjunto da sociedade que vai reivindicar esses atendimentos, principalmente, nós estamos falando de mobilidade, para poder suprir essas dificuldades e nós termos uma garantia de que novas cheias ou novos episódios vão nos deixar com uma melhor capacidade de nos movimentar na região. E falando em mobilidade, a própria questão das ferrovias, né, Fontana, que também é um outro problema, que foram destruídas aí em função de deslizamentos e que também, em parte, eram uma alternativa para escoar a produção e que são levados também para as rodovias. Levantamentos feitos pela Amturvales mostram justamente isso, o aumento também do número de caminhões para o transporte de insumos, de materiais da agricultura, também em função desses problemas nas ferrovias. Num âmbito maior, mais amplo, né? Tanto a ferrovia como a hidrovia é pauta, tanto na Fiergs como na Federação e outras entidades de maior representatividade, de que o Rio Grande do Sul, para poder enfrentar essa nova situação, mesmo antes das cheias, de concorrência, de viabilidade econômica, do transporte de ir e vir, né? A viabilidade de ter um porto de Rio Grande e talvez um novo porto ali da Rio do Sal, com maior efetividade de transporte, nós temos que trabalhar a hipótese das ferrovias e das hidrovias. Acho que o cenário para as hidrovias ele está bem mais próximo de acontecer, porque nós temos obras estruturantes que têm que ser feitas, por exemplo, na Lagoa dos Patos,
no trecho que vai até Rio Grande, no canal do Jacuí, né, Rio Jacuí, Rio Taquari, que seria a grande obra que a CMPC vai fazer em Barra do Ribeiro, um investimento de 24 bilhões de reais, que depende de ter uma boa hidrovia. Na esteira dessa obra, nós vamos ter a hidrovia saindo para atender, então, o polo petroquímico, o Rio Taquari, o Rio Jacuí. Nós vamos ter uma melhora significativa nesse quesito. Ferrovia, nós temos um problema muito sério, que a atual concessionária, é a Rumo, ela não investiu no seu período de concessão nada na região sul. Estamos falando do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pelo contrário, ela deixou degradar e retirou muito do apoio, do pouco que funcionava aqui. Se agravou agora na ferrovia do trigo, né? Do grão, que é a ferrovia que nos atende aí, inclusive na área do trem de turismo, né? As chuvas estragaram muito, mas a gente não vê perspectiva deles investirem os valores para poder voltar essa ferrovia a funcionar. Claro que nós temos que continuar fazendo gestão junto ao governo, porque vai ter uma nova rodada de licitação para a concessão, que seria em 2029, se não me engano, né? Então, essas pautas, como eu disse, elas têm que estar presentes, porque elas não se esgotam, né? Tu não consegue resolver no curto prazo. Então, nós temos que ter meta e foco, e ir atrás, e bater, até conseguir que as obras venham e que a gente tenha ferrovia, hidrovia, rodovias, tudo funcionando. Fontana, obrigado pela tua participação, Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que venham mais conquistas, muito trabalho aí que teremos pela frente ao longo de todo 2025. Sem dúvida. Contamos, então, com o apoio de todos, né? E estamos abertos também a ideias para um grande debate regional, para nós, digamos assim, buscar aquilo que realmente a gente precisa para deixar o nosso vale novamente pujante. Ele já está pulsando bastante forte, mas precisamos ter mais empenho e mais dedicação para buscar os benefícios que a gente merece e precisa trazer para a região. Muito obrigado. Presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, a SIC, Ângelo Fontana, falando sobre esse ano de 2024, em que tudo teve que ser revisto em função da enchente de maio e que ainda trará uma série de reflexos e está trazendo. Agora as pautas são justamente para reconstruir tudo aquilo que foi levado em função da enchente.